explicar somente o fato das linhas ou das entrelinhas, das pontuações do capítulo 22, eu poderia pregar uma mensagem textual, só que Deus me deu uma mensagem expositiva. Nós vamos andar pela Bíblia nesta noite, e você vai entender aonde é que Deus quer chegar, aonde é que Deus quer alcançar a história da sua vida. Para chegarmos aqui nesse livro das Revelações, ou o Apocalipse, eu tenho que voltar a muitos anos atrás, quando não existia ser humano na face da terra, quando ainda não existia nenhum tipo de ser aqui nessa face, aqui nesse planeta chamado planeta Terra. Quando eu abro a Bíblia no livro do profeta messiânico, ou o livro do profeta Isaías, no capítulo 14, a partir do versículo 12, a Bíblia diz que Satanás olha para Deus e diz dessa maneira: elevarei o meu trono acima do de Deus e serei semelhante ao Criador. O que é que Satanás estava querendo? O que é que Satanás estava arquitetando e por quê? Primeiro que Deus deu uma legalidade ou otorgou um certo poder a este anjo, por nome de Lúcifer, que quer dizer aquele que nasceu para ter luz. A Bíblia diz no livro do profeta Ezequiel que Satanás não tinha ainda este nome. Ele era conhecido como o querubim ungido. E o profeta diz que esse querubim ungido andava ou passeava no meio das pedras afoguentadas. Se você pegar o hebraico do Antigo Testamento e for estudar essa palavra, pedras afoguentadas, você vai entender e compreender o sentido que ele estava dizendo, que este anjo tinha uma certa legalidade, ele andava no meio das pedras, que poucos anjos tinham o privilégio de andar, porém, todavia, ele olha para o Senhor, ele olha para o Criador e diz: primeira coisa que eu vou fazer, como uma multidão de anjos me acompanha, como eu tenho aqui na minha mão uma centena, dezenas ou milhares de anjos, eu vou erguer o meu trono. De detalhe, o meu trono vai estar acima do de Deus. A segunda coisa que o querubim ungido disse, e tem mais: depois que eu erguer o meu trono acima do de Deus, eu serei semelhante ao Criador. Duas coisas ele professa. Primeiro, ele fala de trono e detalhe, acima do de Deus. Só que Satanás, por espaço de tempo, por fração de segundos, ele esqueceu que só quem pode se assentar no trono é o Senhor, que fez os céus e fez também a terra. A Bíblia diz no capítulo 6 que o profeta Isaías olha para o céu e vê pelo lado de dentro o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e ao seu lado existiam serafins que dioturnamente dizia: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. A segunda coisa que ele se esqueceu foi que ele disse: eu terei a semelhança do Criador. Deus, quando olha essa artimanha de Satanás, a Bíblia diz que Deus expulsa Satanás do céu. Por quê? Porque no capítulo 40, versículo 8 de Isaías diz que minha é a glória e eu não dou a ninguém. A glória é para Deus, a glória é só de Deus. João Batista, no capítulo 3 de João, versículo 30, diz assim: convém que ele
convém que eu. Ou seja, ele estava transferindo toda a glória para o Senhor. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 11, versículo 36, diz assim: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ele encerra, irmãos, falando algo muito interessante: glória, pois, a Ele. Deixa eu te falar uma coisa: Deus nessa noite está sendo glorificado pela sua vida. Deus nessa noite está sendo adorado pela tua vida. Você tem motivo de sobra para dar glória a Deus. Por quê? Deixa eu te explicar. O diabo é expulso do céu. Aí Deus fica durante 30 minutos calado. Imagina o eu, está na Bíblia, que Deus olha para um lado, olha para o outro e percebe que aquele querubim ungido, que levava os outros anos a adorar o Senhor, já estava caído. E a Bíblia diz que depois de 30 minutos, ele desce até o jardim por nome de Éden. Jardim por nome de Éden. Por nome de Éden. Mas no jardim do Éden tem algo interessante. Porque a Bíblia diz que Deus desceu e criou o homem do barro. Flávio José, que é um dos melhores historiadores, na minha concepção, do Antigo Testamento, ele cita uma alusão e diz que o primeiro homem, que é Adão, ele era de uma cor parda, moreno. Por quê? Porque o barro, a argila, ela tem uma cor meio que parda. E ele pega aquele boneco, faz a cabeça, os braços, levanta aquele boneco, imagino eu, e diz: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa. Mas olha para mim, lá no céu, o querubim ungido, a saber, Satanás, ele disse: e serei semelhante a Deus. Só que Deus não deu a semelhança dele para Satanás. Mas quando vamos lá para o jardim do Éden, a Bíblia diz que Deus levanta aquele boneco de barro e dá a semelhança dele para aquele boneco por nome de Adão e sopra o fôlego de vida. Escute o que eu vou te falar para você adorar. Satanás queria por tudo, meu pastor Abel, a semelhança do Senhor, mas Deus não deu a semelhança dele para Satanás. E quando Deus se indignou, ele disse: pega a minha semelhança. Em outras palavras, você é parecido com Deus. Essa é a raiva de Satanás, de te bater, de te humilhar, de te escravizar, porque tu tens a semelhança do Senhor. Toda vez que o diabo olha para você, ele vê a semelhança de Cristo. Toda vez que ele olha para você, ele vê a presença de Deus. Glória a Deus! Só que o diabo não se dá por vencido. E a Bíblia diz que ele faz com que Eva e Adão caiam. E ele lança uma proposta. Preguei isso esses dias. Você já observou que quando o diabo aparece, ele não vem com chifre? Aquela capa vermelha que a mídia apresenta ele? Não, irmão. Ele é bonitão. Paulo diz que Satanás tem o poder de se transformar em um anjo de luz. Aí aparece um anjo de Deus e Satanás. Aí ninguém sabe quem é quem, a não ser se tiver uma intervenção de Deus dentro de uma sensibilidade de visão espiritual. Aí ele aparece para Eva e diz assim: quem foi que Deus te disse? Olha, todos os frutos nós podemos comer, mas aquele que está no céu, aquele lá não. Sabe o que já fala? Pode comer porque é bom. E se você comer, você vai ser igual a Deus. Em nenhum momento o diabo disse: olha, se você comer isso aí, o pecado vai entrar, a humanidade vai padecer, o ser humano vai sofrer. Não, o diabo lança uma proposta de paz, dizendo:
dizendo assim, olha, deixa a casa do teu pai, deixa esse pão fresco, deixa essa fartura na mesa e vai lá para o outro lado, porque eu vou colocar você perto dos porcos, desejando comer as bolofas dos porcos. Não, ele disse, pega o dinheiro do teu pai e vai curtir com a mulherada, vai curtir com as meretrizes, irmão. O diabo, quando se apresenta, ele lança uma proposta que a princípio é boa. Olhamos para o século XXI, para o colorido deste mundo. Eu conheço um pastor, o nome de Hernandes Dias Lopes. Ele me presenteou um livro, e naquele livro ele disse, olha, o pecado é parecido com uma maçã, muito bonita, porém, quando você morde ela, tem bicho dentro daquela maçã. O diabo é desse jeito. Você olha para o mundo lá fora, você olha para as boates, você olha para os carnavais, tu vê o povo gritando, pulando, adorando o diabo, parece uma maravilha, mas pergunta para eles na segunda-feira, como é que é a segunda-feira deles? É segunda-feira triste, é madrugada de solidão, é lágrimas pelos olhos. O meu Deus é diferente, ele te dá alegria no deitar ao levantar. O meu Deus é diferente, se você cai, ele te coloca de pé. O meu Deus é diferente, quando o diabo se levanta, ele derruba o diabo só para te dar vitória. O meu Deus é diferente, quando o diabo fala, eu vou dar 10, o meu Deus diz, eu vou dar 100, eu vou dar 1000. Quando eu estava orando, e Deus me revelou, meu filho, rejeita os pratos de Satanás, que logo após eu dou um banquete na tua frente. Deixa eu dar essa palavra para a tua vida. Rejeita os pratos de Satanás, e o banquete de Deus vai aparecer na sua vida. Eu estou vendo um banquete sendo preparado. Eu estou vendo pessoas aqui que estão rejeitando o pecado, que estão as costas para Satanás, e assim diz o Senhor, tem um banquete preparado para a tua história, querendo Satanás ou não, eu vou te erguer na face dessa terra, porque levanta a mão para o céu, aquele nasceu hoje, por fim da pergunta, irmão, passa raiva no capeta, com glória a Deus e aleluia. Tem glória de Deus em nossa noite. Se prepara que a porta vai ter que se abrir. Se prepara que o que estava falando vai se movimentar. Porque Deus é o Filho de Deus. Glória a Deus. Naquele momento, o diabo escuta uma palavra de Deus na sentença. Mulher, a todo o seu parto vai se multiplicar. Sinal que ele já tinha outros filhos. Homem, tu vai comer do teu suor. Imagina eu que o diabo vai saindo, eu vem cá. Da mulher que tu quiseres pegar, vai nascer um que esmagará a cabeça. Eita, aleluia. Oh, irmãos, a minha alma se arrepia quando eu falo sobre isso. Sabe por quê? Porque eu estava orando e Deus disse, meu filho, eu nunca perdi para Satanás. Eu disse, eu sei, Senhor. Eu nunca empatei com o diabo. Eu disse, eu também sei, meu rei. E o Senhor me disse, sabe por quê, meu filho? Por onde foi que entrou o pecado? Eu disse, pela mulher. E por onde foi que nasceu aquele que esmagou o pecado? Por uma mulher também. O Senhor me disse, meu filho, quem foi que jogou José na cisterna? Foi os seus irmãos. Depois que teve que pegar a corda e jogar para tirar José da cisterna, foi os seus irmãos também. Quem foi que vendeu José por dinheiro? Foi os seus irmãos. Depois que teve que dar dinheiro na mão de José para não morrer de fome, foi os seus irmãos. Quem foi que falou assim, pai, José está morto? Depois teve que voltar e dizer, pai, José está vivo e é governador da terra do Egito. Poderoso, ele é grandioso na festa da Satanás. Ele disse, olha, vai nascer um que vai esmagar. Depois daquele dia, irmão, creio eu que o diabo ficou desesperado.
O pregador disse um dia pregando que o diabo não dormiu mais. Eu disse, desde quando o diabo dorme? A Bíblia diz que Deus descansou no 7º dia, que Jesus dormiu na boca do barco, mas o diabo, de Gênesis e Apocalipse, ele está agindo. Deus levanta homens e o diabo lá tem. Deus levanta Abraão. Será que é esse? Aí ele vai e mente, dizendo que Sara não era do esposo. O diabo disse, esse aí não é, porque mentiroso não entra no reino de Deus. Aí levanta Isaac, então é ele. Isaac também mente. Levanta Abraão, aliás, Jacó. O nome já fala tudo suplantador. Esse aí também não é, porque fica mentindo. Levanta Noé. Encheu a cara, tá bêbado. Esse aí pisa na minha cabeça? Não, bêbado não pisa na minha cabeça. Levanta Sansão, cheio do Espírito Santo. Sansão começa bem, nazireu, separado, consagrado, só que acaba se relacionando com uma mulher filisteu. O diabo fala, não é esse. Acaba na cama com uma prostituta por nome de Dalila. O diabo fala, não é esse. Deus levanta homens, morre homens, quando o diabo não derruba. Só que Mateus, capítulo 1, 2, 3, a Bíblia narra a história de um homem que nasceu. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. A Bíblia narra a história de um homem que nasceu. E quando ele nasce, o diabo já fica furioso. Herodes pai já manda matar todas as crianças, ele foge para o Egito. E naquele momento, creio eu, que Satanás disse a esse aí que desceu para me encarar no tete a tete. E quando ele vai crescendo, quando ele vai trabalhando, vai se desenvolvendo, a Bíblia diz que com 30 anos, segundo os historiadores, conjecturando com algumas passagens, Jesus começa a pregoar. E creio eu que Deus prepara o maior duelo de toda a história, que está registrado no capítulo 4 de Mateus. A Bíblia diz que Jesus foi levado para o deserto pelo Espírito Santo de Deus para enfrentar Satanás. E quando os dois estão lá, naquela luta, naquele impasse, na briga, a Bíblia diz que Jesus vai enfrentar Satanás. Teve que jejuar 40 dias e 40 noites. Teve que orar 40 dias e 40 noites. Sabe o que eu entendo? Que para enfrentar o diabo não é de qualquer maneira. É para enfrentar Satanás e pisar na cabeça dele. Não pode ser crente, irmão, mundano. Não pode ser aquelas pessoas que trocam os capítulos da Bíblia por capítulos da novela para pisar na cabeça de Satanás. Não pode passar 5, 6 horas na frente do Orkut, do MSN, de bate-papo e não passa 10 minutos com o joelho no chão para pisar na cabeça do diabo. Tem que ser lavado pelo sangue do Cordeiro para pisar na cabeça de Satanás. Tem que orar, tem que jejuar para glorificar a Deus. Naquela noite, tu vai aprender Bíblia aqui hoje, irmãos. Tu já sabe, mas acrescente mais no teu conhecimento. Naquela luta, a primeira coisa que o diabo fala, vamos ver se você é o Filho de Deus. Transforma essas pedras em pães e come. Transforma as pedras em pães e come. Sabe o que ele está dizendo? Está com fome. Transforma isso em pão e come. Em outras palavras, alimenta a sua carne. Mais profundo ainda, sacia a vontade da carne. Jesus olha para ele e diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que está da boca de Deus. Deixa eu te dizer, quantos crentes do século XXI que está transformando as pedras em pães e satisfazendo os prazeres da carne? Não estou dizendo aqui de pessoas terceiras. Não, eu, Rafael, aconselho quase todos os dias jovens viciados em sites pornográficos. Jovens crentes que têm vida de crente viciados em sites pornográficos.
namoro longe do pastor, do pai, da mãe, da igreja. A mão começa nas costas. E a moça fala, não faz isso porque eu sou crente. Aí a mão desce mais um pouco para baixo, não faz isso porque eu sou quase crente. A mão desce mais um pouco, pode fazer porque eu não sou mais crente. Eita. Namoro escandaloso. O diabo tem feito muitos irmãos transformar as pedras em pães. Quantos casamentos destruídos? Quando não está separado, no papel do cartório está separado dentro de casa. Conversei com um presbítero, já tem quase 2 anos, que a mulher dorme na cama, ele dorme no sofá. Eu disse, como é que você aguenta? Eu sou feio, tenho que manter uma aparência. Quantos filhos que não têm mais respeito pelos pais? Na minha época, que até hoje, quando eu vejo minha mãe, pode estar pego, porque minha mãe não é crente ainda. Eu levanto a mão e digo, pensa, mãe, Deus te abençoe, meu filho. Hoje, jogue a corda, e aí, coroa? Hoje é difícil. As pedras têm sido transformadas. O segundo desafio que o diabo fez com Jesus, que está fazendo com muitos pregadores hoje, é que a Bíblia diz que o diabo pega Jesus e leva para o pináculo do templo. Você sabe o que é isso? Essa palavra pináculo no grego, no Novo Testamento, ela quer dizer pterogion, traduzindo ou transliterando para a língua portuguesa, quer dizer asas pequenas, mas no tempo de Salomão era um lugar mais alto, ou seja, o diabo pega Jesus e leva para o pináculo do templo. Quando os pregadores hoje, que estão no pináculo do templo, não é levado pelo Espírito Santo, é levado por Satanás. Quando os pregadores, que não deveriam ser chamados pregadores, mas pecadores, porque cada igreja que eles passam fica com diversas mulheres. Quantos mercenários no nosso meio, quantos obreiros, irmãos, que faz a igreja, pensa que é uma empresa, os clientes do púlpito do balcão, e a vida querem transformar em contrato social, com cifrões e zero à sua frente. Quantos pregadores, que está manipulando o povo, que está levando o povo a uma heresia, mas graças a Deus que ainda existe uma igreja séria. Eu estou dentro de uma igreja, eu estou dizendo que o povo para Satanás, Satanás, essa igreja é diferente, aqui tem a presença de Deus. Eu não quero estar no pináculo do templo, eu quero dar glória ao meu Deus. Em paz. Glória a Deus. Terceira coisa que o diabo fez: prostra-se diante de mim e me adora. Somente ao Senhor teu Deus adora. Aleluia. Aleluia. Irmãos, para mim entrar agora neste tema, quando Jesus passou por esse teste, o diabo disse, esse é o Filho de Deus. Aí uniu a política com a religião, porque quem crucificou Jesus não foi os romanos. Quem crucificou Jesus foi o povo judeu, juntamente com a política. E para andarmos, está no Getsemane, o soldado chega, pega Jesus e começa a via dolorosa. E tu sabe o que é que Jesus passou? Primeiramente levaram para Pilatos, Caifás, Herodes. E por último, o rei disse, de um lado tem Jesus, do outro tem Barrabás. Quem nós vamos soltar? E a multidão começa a gritar, solta Barrabás! E crucifica Jesus. Solta Barrabás e crucifica Jesus. O historiador diz que pessoas estavam pagando outras pessoas para gritar, crucifica Jesus. Pegaram Jesus e a primeira coisa que fizeram, sabe o que foi? Olha para cá.
fizeram uma garganta de cobra. O pregador, o que é isso? Naquela época, aquela coroa de espinho era conhecida como garganta de cobra. 72 espinhos, 5 centímetros cada espinho, e pegaram e colocaram na cabeça de Jesus. Alguns historiadores afirmam que o soldado chegou e empurrou aquela garganta de cobra, atravessando a massa encefálica de Jesus. O sangue escorrendo. Chegou outro soldado, abriu as mãos e começou a escorregar ele de um lado para o outro. Outro soldado chega e começa a chutar ele, começa a cuspir na face do Senhor. Chega um outro com uma azorraque, um chicote com couro, na ponta do couro, algumas pontas de osso e de chumbo. E a história diz que quando ele estava no corpo de Jesus, na carne de Jesus, o osso juntava com o chumbo e entrava, penetrava um pouco na sua carne. E quando ele puxava de volta a azorraque, os estilhaços de carne saíam voando por todo lado. Estuda a veracidade do crente, que tu vai ver que a azorraque tinha chumbo e osso. E quando pegava em Jesus, os estilhaços com sangue voando. E então pega a parte horizontal da cruz e coloca nos braços de Jesus. E ele vai andando na sua caminhada rumo até um monte chamado Caveira, e no meio da caminhada ele cai com o peso daquela cruz. Ele olha para os discípulos, ninguém tem coragem de ajudar. Olha para outras pessoas que receberam a cura, ninguém tem coragem de ajudar. Sabe o que acontece? Deus levanta um sirineiro, hoje no século 21, um africano, para ir lá em Jesus levantar o Senhor. Ele diz: continua na sua caminhada. Enquanto eu li essa passagem, o Senhor me falou: filho, não saia da caminhada. Mesmo quando você cair, eu não estou dizendo cair em pecado somente. Quando a tristeza chegar, quando a aflição chegar e você parar, não saia do caminho, porque Deus vai levantar homens e mulheres para ensinar a você. Continua na caminhada, porque o céu é o teu lugar. Deixa eu repetir de novo: o céu é o teu lugar. Está fraco? Não saia do caminho. Cair em pecado, não saia do caminho. Porque muito em breve o bom samaritano já está chegando e dizendo: continua na caminhada. Ele chega no monte, o nome de Caveira, o Gólgota, e levanta Jesus. Só na cruz, José diz que ficou no mínimo 3 horas agonizando. 3 horas agonizando. Ele olha para um lado, o bandido olha para outro bandido. Aí Deus fala assim: tu não é o filho de Deus, salta-te daqui, salva a ti e a nós. O Espírito Santo entra no outro bandido e diz: eu creio que tu és o filho de Deus. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus, mesmo cansado, que eu que dá uma olhadinha de canto de olho, diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aqui para você que você pecou, não tem céu. Você caiu, não tem céu. Você mentiu, não tem céu. Você errou, não tem céu. Deus, no último instante, salvou um bandido condenado à morte de cruz. Para ter morte de cruz naquela época não era qualquer pessoa. Tinha que ser um Fernandinho Beiramar, tinha que ser um Pablo Escobar para ter morte de cruz. Mas até na última hora ele viu um coração aberto e disse: tu vai morar no céu comigo. Sabe o que eu quero te dizer? Que nessa noite a mão do meu Deus está entrando na sua mente, está entrando no seu espírito e dizendo para você: o teu lugar é o céu. Mesmo você caído, eu vou te levantar, porque eu não vou perder a tua alma para Satanás. Eu vejo nessa noite, meu Deus, descendo ao teu encontro, renovando a tua
tua vida, renovando a tua história, te purificando, te colocando de pé, dizendo: o céu é o teu lugar, tu vai morar no céu para a glória de Deus. Ele abaixa a cabeça e diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Eu já vi pregadores pregando que naquele momento houve festa no inferno. A pior heresia que um pregador pode falar é essa: que quando Jesus morre tem festa no céu, no inferno. Mentira. Tu acha que o diabo ia fazer festa sabendo que o Filho de Deus morreu e que daqui 3 dias ia ressuscitar? Os discípulos não acreditavam, mas o diabo sabia que Jesus ia ressuscitar. Aí alguns falam que Pombagira estava dançando com Zé Pilintra, Zé Pilantra comemorando com Exu Caveira batendo palma com 7 chaves, cita tanto nome de demônio que eu fico vendo, meu Deus do céu. O inferno ficou apavorado, porque ele sabia que daqui 3 dias Jesus ia ressuscitar. Passa-se a sexta-feira, o sábado, no domingo, antes de findar às 6 horas, vai Maria Madalena, Maria ao túmulo de Jesus. Quando chega lá, a pedra já está tirada, elas entram no olho e falam assim: ei, quem que vocês estão procurando? Estou procurando Jesus, ele não está aqui, ele já ressuscitou. Deixa eu repetir, ela entra no sepulcro, não está mais no corpo de Jesus. O anjo fala dessa maneira: a quem procurais? A Jesus, ele não está mais aqui. Está onde? Ele ressuscitou. Ele está vindo, é tão verdade que hoje eu já falei com ele. Ele passa 40 dias. Aí a Bíblia diz lá em Atos, capítulo de número 1 e 2, que anjos aparecem. Pega Jesus de um lado, pega Jesus do outro e vai subindo até o 3º céu. Outra revelação. Onde é que está que se considera o inferno hoje? Para baixo ou para cima? Para cima. As regiões celestiais é a morada de Satanás. Eu já vi irmão orando: demônio, pega a tua bagagem. Satanás, pega a tua bagagem como se estivesse viajando e vai para o inferno. O diabo não vai para o inferno hoje, porque tem um prazo determinado em Apocalipse para ele ir para o inferno. Ele está nas regiões celestiais, junto com todos os demônios que foram decaídos com ele uma 3ª parte. Aí Jesus vai subindo. Eu li essa passagem e disse: meu filho, tu nunca parou para imaginar como foi que aconteceu a minha ida ao céu em Atos capítulo 1 e 2? Ele vai subindo. Para chegar no 3º céu existe 3 céus: o visível, o cósmico e a morada de Deus. Para chegar na morada de Deus tem que passar pelas regiões celestiais. Aí começa a passar aquele clarão. Você pode imaginar aquele clarão no meio de trevas? Só demônio e o clarão vai passando. Aí de um lado alguém fala assim: ei, nós não matamos ele, mas ele já ressuscitou. A outra fala: ei, que clarão é aquele? É o Filho de Deus, ele está passando no nosso meio. Glória a Deus. Ele vai passando. Chega lá na porta ou na entrada, nos portais do céu. O salmista, no Salmo 24, a partir do verso 7, ele dá mais ou menos uma noção como foi que aconteceu. Eu vim conversando com meu irmão serviu o exército. E no exército, ou quem é militar sabe, que quando você está em um determinado local, que alguém se aproxima, tem que lançar uma senha. Se a pessoa escutar, ela tem que saber a senha e retornar de novo mais uma vez para não morrer, ou então para ser aceitada a sua entrada. E lá no céu também foi assim. Primeiro, que a Bíblia diz que Deus é Senhor dos exércitos. Então ele está na porta. O salmista fala assim: que aconteceu que do lado de fora alguém ficou assim: levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos. Quem está do lado de dentro pergunta: para quê? Ele responde: para que entra o rei da glória. Quem está do lado de dentro pergunta:
comandante, é o Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da glória. Jesus pode ser a primeira cena, tudo bem. Aí vamos fazer a segunda cena. Levantai, ó porta, as vossas cabeças. Os que estão do lado de dentro perguntam, para quê? Para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor poderoso, forte na batalha. Ele é o Rei da Glória. O portão se abre e Jesus retorna para a sua casa. Lá dentro, ele faz algumas promessas quando estava aqui na terra. Primeiro, vai para Jerusalém que eu vou mandar o meu Espírito. Segundo, todas as profecias de Mateus 24 já se cumpriram. Quando entramos para a escatologia, que quer dizer o estudo do fim, nós encontramos 118 profecias de Jesus sobre a volta dele. E todas já se cumpriram, não falta mais nenhuma. Quando a Bíblia diz, ai das grávidas, foi porque aproximadamente no ano 70 depois de Cristo, General Tito invade Jerusalém com a sua unidade, pega as mulheres grávidas, e aquelas que não negaram a Cristo, cortava-se a barriga delas, tirava a criança, botava-se um gato e costurava. Por isso Jesus disse, ai das grávidas. Ele disse, haverá rumores de guerra? Já tem. Haverá terremotos? Já tem. Todas as profecias já se cumpriram. Só falta uma, que é o arrebatamento da igreja. E para o arrebatamento da igreja, eu encontro que não falta muito tempo. Segundo alguns teólogos atuais, afirma que o anticristo já está vivo, que ele tem entre 23 a 32 anos de idade e está sendo preparado para governar o planeta Terra. Quem conhece a política e estuda sabe que a ONU, juntamente com todo o sistema político, já está organizando para que um homem só governe todo o planeta Terra. Agora, para governar o planeta Terra, o anticristo vai ter que se manifestar. E aonde é que ele vai sentar? A Bíblia diz que ele tem que sentar no trono de Jerusalém. Que trono é esse? No templo de Salomão. E aonde tinha o templo de Salomão, hoje não existe mais. Existe uma mesquita dos muçulmanos, aonde tinha o templo de Salomão, no centro de Jerusalém. Uma mesquita dos muçulmanos. Aqui no Brasil, um pastor, um tanto que materialista, em São Paulo está construindo a réplica do templo de Salomão. Todo judeu é orgulhoso, soberbo, e já rola boatos em Israel, que se levantarem a réplica no Brasil, eles vão ter que levantar o original em Israel. Levantando o original em Israel, tem que remover a mesquita dos muçulmanos. Remover a mesquita dos muçulmanos. A Terceira Guerra Mundial está declarada. Ele vai sentar no trono. E quando ele sentar no trono, eu e você vamos estar ceiando com Jesus no céu. Glória a Deus! Por que Jesus está voltando? Não é por causa disso apenas. Isso são cálculos. Não é uma verdade absoluta, mas uma cogitação. Agora, por que eu creio, meu irmão Rabino, que Jesus está voltando? Por causa da maldade do coração do homem. A Bíblia diz, em Romanos 8, que o Espírito geme com gemidos inexprimíveis. Você sabe o que é isso? Eu não posso explicar. Porque a palavra gemidos inexprimíveis, no grego quer dizer gemidos comparados a dores de parto. Quem é mãe aqui, levanta a mão para o céu. Quem é mulher já é mãe. Você sabe o que Deus está sentindo agora. Aquelas dores, é isso que Deus sente. Por quê? Quem já ouviu falar do senador Magno Malta, levante a mão para o céu. Pastor, crente,
líder da CPI da pedofilia. Na época da presidência do Luiz Inácio Lula da Silva, ele reúne os senadores, a bancada distrital, federal, o presidente, e diz: vamos assistir um filme que está acontecendo no Brasil. Quando ele liga o play, sabe o que aparece? Uma mesa redonda muito grande. 4 homens estrangeiros de 30 a 50 anos de idade ao redor da mesa. Alguns com cabo de martelo na mão, um pedaço de pau. E uma criança de 2 semanas de nascida no centro daquela mesa. Eu não vou terminar de falar o que ele estava fazendo, porque tem pessoas que não aguentam. Por que Deus não suporta mais essa geração? Porque é pai estrupando o próprio filho, não é nem mais a filha. É mãe matando o próprio filho, é filho matando a própria mãe. E enterrando dentro do quarto, como aconteceu aqui em Brasília. Deus não suporta mais tanta maldade. É pai, irmãos, que não tem mais prazer em amar o filho. É filho que não tem mais prazer em amar o pai. O estupro está aumentando. O pecado está aumentando. O amor está esfriando. Eu tenho a certeza de uma coisa: que muito em breve a trombeta vai tocar. E Deus vai arrebatar a igreja dele. João Batista ouvindo essas profecias, rumores de guerra. Terremoto, pai contra filho, filho contra pai, é desgraça. A Bíblia diz que ele está na ilha chamada Patmos, ele está lá desiludido, ele está lá triste, angustiado. Só que de repente ele ouve uma voz dizendo: Joel, tudo que você ouvir, você escreve. Ele fala assim: Joel, nosso irmão, companheiro na fé, na aflição, quando estava na ilha chamada Patmos, eu ouvi detrás de uma voz que falava. Quando eu me virei para ver quem falava comigo, não é que eu vi Jesus Cristo de Nazaré, só que ele era diferente. Por quê? Porque o seu cabelo era branco como a lã, os seus olhos como chama de fogo, os seus pés como latão reluzente, no seu peito tinha um cinturão escrito: Rei dos Reis e Senhor. Oh, glória a Deus! Os homens colocaram uma coroa de espinho na cabeça de Jesus, mas hoje, Apocalipse 14:14, tem uma coroa de ouro na cabeça de Jesus. Ele fala: tudo que você vê, você escreve. Ele escreve as cartas para as igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Eu conheço as suas obras. Ao que vencer daqui, eu direito de se assentar comigo no meu trono. E para mim encerrar minha participação e fecha a Bíblia, nós vemos aqui: em sincero, escreve isso, irmão. Para mim encerrar, só prestou atenção. Se você não prestou muita atenção desde o início, se você prestar atenção agora, para mim já basta. Em sincero, Apocalipse 16:15, se não me falha a memória. Eis que virei como? Ele que veio como? Eu orei de Deus, que negócio é esse? Do Senhor vir como lá? Por acaso tem alguma coisa a ver com Fernandinho Beira-Mar? Com o carro da abadia? Tem alguma coisa a ver com o traficante de lei? Nada. Mas 2 coisas que eles costumam fazer, eu vou fazer também. Aí eu fiquei perturbado e disse: meu Deus, o que é, Senhor? Primeiro, meu filho, quando o bandido entra dentro de uma casa para roubar, ele não avisa nem dia e nem hora. Não avisa não. A primeira coisa, Jesus vem como ladrão, porque ele não vai avisar nem o dia e nem a hora. Vai ser de repente. Segunda coisa, comecei a respirar. Qual é a segunda coisa? Quando o bandido entra dentro da casa, ele só leva aquilo que tem. Alô. Glória a Deus! Agora, entendeu? Quando Jesus vier para buscar a sua igreja, ele só vai levar aquilo que tem. Você tem valor para Deus? Não sei se tem valor para
Eu vou ter agora para a gente. Só que não é aquilo que tem valor. O que tem valor para Deus não é o real. O que tem valor para Deus não é o dólar, não é o euro. O que tem valor para Deus não é a maior moeda de mais valor, lançada entre os lençóis freáticos, enterrado na mão dos israelitas, chamado tetradracma síria. Não, o que tem valor para Deus não é o carro importado ou o carro nacional. O que tem valor para Deus não é o terno, não é a calça, não é a saia. O que tem valor para Deus não é o ouro, não é a prata, não é o bronze. O que tem valor para Deus é você. O que tem valor para Deus sou eu. Porque Deus olha para mim e para você e diz: eu vou te levar para morar no céu. Você tem valor para mim, meu filho. Esse igreja é um ladrão. Agora por quê? Que tem que ter um avivamento até um arrebatamento. Porque eu aqui, não vou dizer que vai ser uma verdade absoluta, mas baseado na Bíblia, para mim encerrar e você sair daqui hoje satisfeito, Jesus contou uma parábola, uma história muito linda, pastor, que dizia assim, chamou Israel e disse: olha, vou contar uma história para vocês. Só acompanha Lucas capítulo 21. Só acompanha para tu ver a veracidade dessa palavra. Versículo 21 e 25. Haverá sinais no sol, já está tendo. Na lua, já está tendo. E nas estrelas. Na terra as nações ficarão angustiadas e perplexas pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiarão de terror. Vamos para cá. Mais 3 minutos eu encerro. Sabe o que ele está dizendo? Que haverá sinal no sol, na lua, na estrela e por causa do bramido do mar. Homens desmaiarão de terror nas ruas. Quem lembra do último tsunami no Japão? Eu vi a reportagem. Passou um homem que a câmera pegou ele de costas, de frente para a onda. Quando ele viu aquela onda imensa, ele caiu juntamente com ela assim. Meu Deus, parece que a vida foi escrita hoje de manhã. Eita Deus! Aí ele fala algo interessante, sabe o que ele fala? E quando tudo isso acontecer, quando a figueira florescer, não passará aquela geração. Deixa eu fazer uma pergunta. Quantos anos tem uma geração na Bíblia, biblicamente falando? De 50 a 70 anos. Uma geração. Agora ele falou, quando a figueira florescer, não passará aquela geração sem ver o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Quando foi que a figueira floresceu? 1948. Israel não era um Estado, uma nação. A ONU, a Organização Nacional do Reino Unido, fez um conclave, uma reunião e disse: vamos saber se Israel volta a ser uma nação ou não. Em 1948, 14 de maio, quando estava tudo empatado, o último voto foi do brasileiro, Oswaldo Aranha, e votou: Israel volta a ser uma nação. Escuta, existem passagens na Bíblia que são passagens por nome de literária, alegórica ou figurativa. Toda vez que você vê na Bíblia figueira, quer dizer Israel. Ele diz: quando a figueira florescer, quando Israel florescer, não passará aquela geração. Vamos pegar de 1948 e acrescentar 70 anos, 2018. Pregador já vai dar uma data para Jesus voltar? É claro, irmãos, que não. Não sou bobo. Mas não falo mais eu, fala Jesus. Quando a figueira florescer, não passará aquela geração. Em 2018 acaba aquela geração que Jesus falou. Sabe o que eu quero te afirmar? Que eu e você somos a geração do arrebatamento. Eu estou te afirmando, valeu, que eu e você somos a geração do arrebatamento da igreja.
pior coisa ruim é o crente que não subiu no arrebatamento. Meu Deus. Já pensou o Carlos Matos, se não se converter, chamado Ratinho, bota a cara na televisão e diz alguma coisa está acontecendo. Vai para Globo, William Bonner diz alguma coisa acontece. Pessoas estão desaparecendo dos 4 cantos da terra. Aí o crente desviado vai saber, foi o arrebatamento da igreja que aconteceu. E a fandada chorou descer. Oh, aleluia, Deus. Meu Deus está dizendo, eu quero te levar no arrebatamento. Eita, Deus. Segure na mão do seu irmão para me orar por você agora. Glória a Deus. Aleluia. Eu pregava agora no estado de Tocantins, Curupi. O pastor me contou um testemunho que eu chorei. Uma jovem de 22 anos, muito bonita, da cabeça aos pés, crente. Disse para a mãe, eu não quero mais ser crente, eu sou bonita. Sou vocacionada na faculdade. Esse negócio de crente, mãe, me guardando, eu vou para o mundo. Mais tarde eu volto, quando estiver mais velha. E foi numa festa da faculdade. Ela conhece um dos homens mais bonitos que estava lá. Os dois começam a dançar, a conversar, a enamorar. Sai, vai para um hotel, ela perde a sua virgindade. Volta para casa. Depois de 3 meses, na próxima festa da faculdade, ela está no apartamento com os demais e começa a procurar. Cadê o meu príncipe? Cadê o meu gatinho? Cadê o meu Shakespeare? Cadê o meu amado? Pergunta para um e diz, cadê fulano? Você não sabe o que aconteceu com ele? Não. Tem 15 dias que ele morreu. Morreu! De quê? HIV na veia. Ela se desespera, volta para casa, acorda, mãe, de madrugada, mãe, vamos no hospital agora fazer o exame. Quando ela faz o exame, que pega a folha que abre, positivo, você está com HIV. Se desespera e cai de joelho para se reconciliar com Deus. O que eu quero dizer? Não troque a presença de Deus porque um prato de Satanás lá fora. Ei, jovem! Não troque a santidade pela promiscuidade do lado de fora, porque muito em breve Jesus vai te chamar para morar no céu. Eu não vim aqui mexer com as tuas emoções, não. Eu não vim aqui mexer com o âmago da tua alma na sensibilidade, não. Eu vim aqui como profeta de Deus para dizer para você que está tendo uma guerra agora. Deus guerreando com Satanás por tua causa. Por isso não olha para trás, não desvia. Levanta a cabeça nessa noite. Ciente da autoridade do Senhor. E que Satanás vai ficar nos teus pés. Eu não vou enfiar. Eu não vou no mundo. Eu não quero tatuagem. Eu não quero beber cachaça. Eu quero me embriagar da presença do Espírito. Eu não conheço o Senhor. E eu não sei nessa noite. E quer ficar embriagado pela presença do Senhor. Começa na glória de Deus agora. Começa na glória do céu. Tem como nessa igreja. Eu não estou ouvindo ninguém.
mim, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, vou preparar lugar, e tendo preparado lugar, voltarei outra vez, e levarei vocês para morar no céu, para que onde eu estiver, escutarem vossa igreja. Quem quer seguir o arrebatamento, volta para casa mais que não está afirmado, que você não está frio, que você não está gelado, volta para casa mais agora, volta, que você está afirmado, até o arrebatamento, deixa eu ser avivado pela glória. Cadê as irmãs de fogo? Cadê você, varão, que faz estranha? Cadê você que pisa na cabeça de Satanás? Ai, escolher que ai, eu estou com vontade de morrer, eu estou com vontade de pular, você tem como levantar, é forte o toque do Senhor, é forte o toque do Senhor. Recebe o toque, cadê o culto que fica louvar o hino? Recebe o toque do Senhor, recebe o toque do Senhor. Eu procurando o seu casamento, assim diz o Senhor, quem vai sair da tua casa, sou eu esposo, sou eu esposa, é a compartilha do inferno, sou eu faço teu casamento na tua casa. Porra, Deus, agora uma estendida sobre essa igreja agora. Aonde abundou o pecado, Romanos 5:20, superado pela graça de Deus. Eu vou mostrar para vocês se você celeste lá louvar. O meu Deus está tirando essa acusação que estava na sua mente. Olha para mim. Deixa eu ser promessa para a sua vida. Olha aqui para mim, dentro do meu olho. O meu Deus está tirando o dedo de acusação de Satanás da sua mente. Você dizia, você não vai para o céu. Você pecou. Vamos fazer igual o Martinho Lutero nessa noite? Quando ele estava preso, de madrugada, um carcereiro de um lado, ele no outro céu. E Martinho Lutero dizia assim: qual é o próximo? Se o próximo, depois desse qual? Até 6 horas da manhã. A biografia de Lutero diz que o carcereiro no canto só diz: Lutero, o que estava acontecendo com você? Porque você dizia: qual é o próximo? Se o do próximo. Ele dizia assim: porque Satanás se apresentou para mim e disse que eu não poderia morar no céu, eu não poderia causar uma revolução na terra. Ele disse: porque você pecou nisso. E eu falo para ele: qual é o próximo? E o próximo pecado é ele. E eu dizia: qual é o próximo? Aí quando ele disse: acabou, então escreve aí no final: o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. Mas nessa noite, meu amado, minha amada, o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. Eu vou mudar minha frente, eu quero orar pela tua vida. Eu não sei se pode muitas pessoas vir aqui na frente, mas vem aqui perto de mim. Eu sou baixinho, um pouco feio, mas a graça de Deus está na minha vida. Vem aqui perto de mim. Vem, minha filha, vem. Irmão Rafael, eu estou sentindo uma presença sobrenatural aqui nessa igreja. O meu Deus me mostra pessoas que entraram aqui com a vida, sofrendo acusações, mas vai para isso aqui restaurando.